vou só dar as boas-vindas, então, ao meu amigo Soré e ao Emerson, que são parceiros aí do IBRAC já há alguns anos, têm contribuído aí de várias formas, e agora a gente sempre tentando estreitar essa parceria aí através de vários de várias formas, né? Essa aqui é uma delas, né? Eles trazem para a gente aqui o KPMG 2022 Fraud Outlook, né? Uma apresentação de um paper que foi produzido aí pela KPMG. Agradecer por se disponibilizarem a vir falar aqui para o comitê, né? E dizer que acho que a gente tem muito espaço aqui para cooperação, muito espaço para parceria, muito espaço para fazer coisa legal aqui, tá? Seja curso, evento, pesquisa, paper, o que quer que seja, aqui nós estamos sempre abertos, tá? A vocês e todos os outros associados e consultores também que desejem fazê-lo, tá? Então, sem atrasos aqui, já passo a palavra aí para a Maria Cecília e para o Luciano, que vão tocar aqui as apresentações, e boas-vindas, e depois o debate aí com vocês. Obrigado e bom evento a todos. Obrigada, Bruno. É um prazer receber Emerson, amigo aí de longa data, o Rafael também. Eu estou com os currículos aqui, mas eles são enormes, então eu vou ser bastante resumida. Mas o Emerson é o sócio líder da prática de forense da KPMG aqui para o Brasil e para a América do Sul. Então, enfim, ele tem uma ampla experiência na parte de investigações, na parte de compliance, de uma forma geral. E o Rafael é advogado, né? Rafael, e atualmente está lá na KPMG também, cuidando também dessa parte de práticas forenses, e é sócio também lá da KPMG. A ideia é trazer... eu estou com um candidato a participar aqui da reunião, mas, enfim, eu vou tocar aqui, daqui a pouco eu vou resolver. Não está atrapalhando a gente não, viu, Maria Cecília? Fica tranquilo. Eu imagino que deve estar atrapalhando muito você, mas quem está do lado de cá está tranquilo. Tem uma pessoa nova trabalhando aqui em casa e ele está estressado aqui. Mas a ideia hoje é falar sobre esse estudo, são as 3 ameaças aí das Américas em relação aos riscos de fraude, e, enfim, é um estudo bastante interessante. Eu acho que a gente pode depois, mas se vocês estiverem de acordo, compartilhar com o restante da comissão. E, complementando só um comentário do Bruno, não só a comissão de compliance está aberta aí para cooperações, para debates, como as outras comissões aqui do IBRAC, né, que são várias. Vocês podem dar uma olhada depois no site, tem, acho que nessa área de forensics também, conversar com o pessoal da área de concorrência, né, Bruno? Tem a área de comércio internacional, enfim, consumidor, e aí pode ser que tenha outros sócios aí de vocês que tenham interesse aí de fazer algum trabalho conjunto com as outras comissões, não só aqui de compliance. É isso, eu vou desligar aqui meu microfone e passar a palavra imediatamente para o Emerson e para o Rafael. Legal, obrigado Maria Cecília, obrigado Luciano, Bruno e todos os associados do IBRAC pelo honroso convite. Para a gente é uma enorme satisfação aqui poder compartilhar os resultados dessa pesquisa com vocês. E quero agradecer também ao meu sócio aqui, Rafael Soré, que aceitou esse desafio de estar comigo. Aliás, como eu não sou advogado, eu falei, eu preciso de alguém para estar ao meu lado nesse momento, né, Rafa? Eu sou economista, pessoal, de formação, e tenho já um pouco mais de 17 anos de KPMG, e tenho vivido aqui grandes experiências junto com o Rafael nos últimos anos, aí tem trazido oportunidades incríveis como essas aqui, da gente poder estar junto, conhecer pessoas novas e debater o tema. E talvez, Rafa, antes de compartilhar contigo, eu só não queria deixar passar batido, né? Um feliz Dia das Mulheres, parabéns por tudo que vocês têm feito ao longo dessa jornada incrível, né? Não tem sido fácil para vocês, toda semana a gente se depara com alguma notícia, uma pior que a outra, né? Acho que eu não preciso entrar aqui em detalhes,
mas eu as parabenizo e agradeço também, porque eu, pelo menos aqui falando, o Emerson Mello, tenho sido cada vez melhor na convivência com vocês. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade que vocês me dão. Rafa, não sei se você quer fazer alguma introdução inicial antes de eu compartilhar a tela. Não, acho que primeiro agradecer também o convite, acho que ótima lembrança do Dia das Mulheres, Emerson, quando a gente fala aqui na Comissão de Compliance, acho que compliance é uma das áreas, talvez por ser uma das áreas mais novas, talvez uma das áreas que mais se beneficiou de ter mulheres extremamente proeminentes, uma área quase dominada pelas mulheres. A gente tem a Maria Cecília aqui, eu vi aqui na parte anterior grandes amigas, a Carla, a Thalita e tanta gente. Então, um prazer estar aqui no Dia das Mulheres para bater papo com vocês. E queria muito agradecer ao convite do IBRAC, ao Bruno, Maria Cecília. É um prazer para mim estar aqui batendo papo com vocês. E antes, então, do Emerson só compartilhar, o único recado que eu tenho para vocês é, gente, vocês não merecem ouvir só eu e o Emerson falar por uma hora. Façam disso uma conversa. Pedi para o Luciano, falei, Luciano, me interrompa, faça perguntas. Falei, Maria Cecília, interrompa a gente, não deixa a gente falar sozinho. E queria fazer aí o mesmo pedido a todos vocês. A ideia aqui é a gente apresentar um pouco, né, da pesquisa. O Emerson já vai comentar um pouco sobre ela, e ele já colocou, o Emerson é rápido no gatilho, já colocou aqui no chat o caminho para quem quiser acompanhar o nosso bate-papo vendo a pesquisa. Tem o link aqui no chat, pode ir lá, vocês podem já olhando a pesquisa. Então a ideia é a gente trazer os pontos principais da pesquisa, mas, bom, vocês conseguem ver esses pontos principais também sozinhos. Então a ideia é também a gente conseguir conversar sobre eles. Então, por favor, façam desse nosso momento uma conversa. Era isso, Emerson, bola contigo, amigo. Legal, Rafa, obrigado. Vamos ver se a tecnologia não me prega uma peça aqui. Acho que eu conseguirei compartilhar com todos vocês a apresentação. Por favor, só me confirmem que todos estão vendo minha tela. Na tela, Emerson. Fantástico. Obrigado, pessoal. Vamos em frente, então. E a gente preparou aqui um bate-papo muito amistoso, né, Rafa, para falar de 3 temas igualmente espinhosos aqui nos dias atuais. Mas antes da gente iniciar propriamente dita a nossa apresentação, eu queria só fazer um breve disclaimer do material, do conteúdo, né? Então, a KPMG, ao longo do ano passado, 2021, nós nos preparamos, nos conectamos com todas as firmas membros da KPMG Américas, América do Norte, Central, América do Sul, e iniciamos, então, uma jornada para entender quais seriam as principais ameaças voltada para riscos empresariais na perspectiva das empresas. E nesse contexto, em 18 de janeiro deste ano, nós conseguimos, então, publicar essa pesquisa que, no meu ponto de vista, acho que é inédita, eu não me lembro de ter visto algo parecido, consolidando, então, 58% de representantes da América do Norte, da América Latina, perdão, e 42% da América do Norte. E aqui entendam como América Latina, meramente aspectos de idioma, para que a gente possa fazer uma distinção e não desmembrar aqui entre América Central e América do Sul. Tivemos a participação de 642 participantes, 642 executivos de diversas indústrias, né, e que nos trouxeram também aqui informações extremamente relevantes em relação às 3 ameaças que a gente vai mencionar nos próximos slides. E aí eu passo, então, Soraya, para que você possa explicar um pouco como que tudo isso se conecta e como que a gente tem tratado esse tema a partir dos resultados da pesquisa. Legal, obrigado, Emerson. E, pessoal, acho que um ponto relevante sobre a pesquisa, né, o Emerson colocou, acho que ela está em 2 coisas um pouco diferentes do que a gente está acostumado de ver nas pesquisas. Uma é o que ele falou, né, essa abrangência, que é uma abrangência supranacional, que envolve aqui tanto a América anglo-saxônica quanto a América Latina, mas o segundo ponto é que ela fala no seu título de uma ameaça tripla, né? E acho que me cabe agora tentar explicar um pouco o que é essa ameaça tripla e por que a gente está trazendo isso na pesquisa de modo conjunto, né, de modo coordenado. A ameaça tripla ela vem dos 3 elementos que estão na tela de vocês agora. Então, compliance, fraude e risco de cibersegurança.
O risco de compliance aqui é o risco de descumprimento regulatório, o risco de fraude aqui é o risco da empresa sofrer um efeito adverso, né, por atos praticados contra ela por seus próprios funcionários ou por terceiros que tirem recursos da companhia ou informações da companhia, e o risco de fraude cibernética se linka aqui com os riscos de ataques hackers, ransomware e assim por diante. Geralmente, esses itens eles são tratados diferentemente. A gente está acostumado a ver o risco de compliance e o risco de fraude tratados já de modo conjunto. A gente tem bastante tempo, a gente fala de risco, por exemplo, de corrupção, que é um risco de compliance, muito ligado aos controles internos que a gente coloca para fazer a prevenção à fraude. Talvez um elemento novo que a gente tem aqui é o risco de cibersegurança. Isso tem sido tratado historicamente de modo um pouco segregado. O que a gente tem observado, não apenas no Brasil, como em toda a região como firma, é uma integração desses riscos e dos seus efeitos. Os controles internos que você coloca para uma auditoria interna, por exemplo, eles têm que ter um componente de segurança da informação e um componente de atenção regulatória. E isso no controle, isso também na ameaça. O que eu quero dizer, e isso está expresso na pesquisa, é que cada vez mais a gente enxerga as ameaças como sendo ameaças multifacetadas. Uma ameaça única, mas que tem, por exemplo, 3 perspectivas. Então, vou dar um exemplo aqui para a gente trabalhar. Olha, uma empresa tem uma vulnerabilidade de segurança em relação aos dados que ela armazena. Essa vulnerabilidade de segurança pode ser explorada, por exemplo, por um funcionário da companhia, que auxilia terceiros a fazerem um ataque à companhia e obterem esses dados para comercialização na internet. A gente tem os 3 itens aqui. A gente tem uma falha de conformidade, porque a LGPD coloca aqui ditames relativos a quais são os itens de cibersegurança mínimos para aqueles dados pessoais. A gente tem um elemento de fraude, a gente tem um elemento de risco cibernético. E mais vezes a gente vê casos como esse, casos em que essas 3 ameaças se apresentam conjuntamente, e logo casos nos quais a gente precisa ter uma defesa unida, no sentido em que se eu não tiver um controle interno, um programa de conformidade focado não apenas em um desses 3 itens, mas entendendo a importância dos 2 demais, a gente pode ter um programa que não consiga fazer frente a esse risco. E isso, pessoal, e assim eu passo a bola de volta para você, Emerson, para o próximo slide, mas acho que o ponto aqui, pessoal, que é relevante também, é a gente entender que em todos esses itens a gente tem riscos voláteis e riscos emergentes. A gente tem novas normas e nova regulação sobre as companhias. Eu estava aqui na reunião logo antes da minha entrada do Emerson, a gente falava do aumento da regulação da CVM, por exemplo, sobre conformidade. A gente tem visto aumento de regulação em outras searas, lavagem de dinheiro e assim por diante. A gente tem visto um aumento do escrutínio da sociedade e da imprensa sobre as companhias. Um dos itens que a pesquisa mostrou, todos aqui são profissionais experientes de compliance, já sabiam disso, é que os executivos, na verdade, eles ficam muito mais preocupados, não com a multa regulatória que eles vão ter por um descumprimento de compliance, mas sim pelo risco reputacional que isso causa. Assim como a gente vai ter riscos emergentes de fraude e de cyber, a gente vai passar sobre algum deles em um segundo, e vou pedir para você, Emerson, passar de slide aqui. Por favor, só. E aqui só um ponto relevante, pessoal, antes de eu passar a bola para o Emerson de volta, que acho que tem ao mesmo tempo em que uma pesquisa transnacional, uma pesquisa regional, dá para a gente a oportunidade da gente ter uma fotografia ampla que saia daquele nosso dia a dia, muitas vezes de trabalhar Brasil, ou, como no meu caso do Emerson, trabalhar América do Sul. Então dá para a gente essa visão geral, dá para a gente também uma visão comparativa, para entender onde a gente está em relação a outros países. E esse slide aqui mostra justamente essa diferenciação em relação às diferenças entre o que disseram os executivos da América Latina e o que disseram os executivos da América do Norte. E só vou pontuar 2 itens aqui, pessoal, que eu acho que são relevantes. Primeiro, a gente notar que mais executivos disseram ter sofrido fraude
no último ano do que executivos que disseram não ter sofrido fraude, né? Tanto na América Latina quanto na América do Norte, a maioria dos executivos disseram ter sofrido algum tipo de fraude. Agora, o tipo de fraude que os executivos sofreram, ou disseram ter sofrido, se modificou nos dois lugares. Se vocês notarem, né, a gente tem aqui no quadrante à esquerda, os executivos da América Latina tendo percebido fraudes internas em patamar muito superior, né, aos executivos da América do Norte. Enquanto a gente vai lá para o quadrante seguinte, aí esse estágio se inverte. Os executivos da América do Norte disseram que tiveram muito mais fraudes externas, praticadas por fornecedores, por terceiros, do que fraudes praticadas pelos profissionais da companhia. A gente pode explorar isso no nosso bate-papo assim que a gente terminar a apresentação, mas acho, pessoal, que isso aqui tem dois takeaways, dois recados importantes. Talvez no canto esquerdo aqui, é sobre controle interno, né? A gente sabe que os países da América do Norte, em geral, as empresas dos países da América do Norte conseguiram implantar controles internos mais robustos, logo isso faz com que o risco de fraude interna possa ter caído um pouco. Ao mesmo tempo, quando a gente olha também para o quadrante central ali, a gente pode pensar que essa maior ameaça de fraude externa aos países da América do Norte pode vir de dois lugares. Eles estão mais no foco, seja pela língua que é mais falada mundialmente, seja porque, por exemplo, ataques cibernéticos, eles estão mais na vitrine, né? Então são empresas muitas vezes também com mais representatividade global, então eles podem ser mais alvos de ataques externos, como também pode significar que talvez na América Latina os nossos controles não estejam calibrados o suficiente para a gente conseguir notar essa fraude externa, ou seja, as empresas podem estar sofrendo essas fraudes sem que elas estejam se dando conta disso. Provavelmente é um pouco dos dois cenários. Falei para burro, né, Emerson? Por favor, amigo. Manda ver. Cara, fantástico, me deixou até sem palavras agora, né? O que eu digo? Mas a brincadeira, Soraya. Eu acho que aqui tem um ponto importante que daria para a gente amarrar com diversos outros estudos, né? A gente fez a publicação do perfil do Hotline do Brasil, fizemos também a publicação da maturidade do compliance na nossa 5ª edição, que foi publicado no passado. E aqui eu acho que vale um ponto importante, não significa que as empresas, né, tanto no Brasil quanto na América do Norte, na América Latina, né, não fizeram sua lição de casa. Mas a mensagem principal em termos de controles internos, programas de compliance, fraud risk management, entre outras atividades e outros mecanismos de prevenção, detecção e resposta, falta muito para fazer. Né? Existiu lá atrás, essa é uma opinião muito pessoal, e aí vocês fiquem à vontade, mas lá atrás existiu uma falsa impressão de que ter políticas, ter procedimentos, código de conduta, ter canal de denúncia era suficiente. Né? E até hoje, acho que não as pesquisas mostram isso, as empresas não possuem uma matriz de risco para identificar onde estão as suas fragilidades. E esse é um ponto super relevante, porque aqui está claro que a fragilidade externa, né, em um contexto americano, a América do Norte, ou no outro, a América Latina, um é maior que o outro, né, seja interno ou externo. E aqui, para mim, é muito claro, porque eu posso, né, dentro desse contexto, Soraya, só compartilhando aqui essa minha opinião aqui, dentro desse contexto, as empresas, por não conhecerem de fato aonde estão os riscos aos quais elas devem combater, podem estar gastando energias, recursos, que são super escassos hoje em dia, em áreas que talvez não sejam tão preocupantes. Né? Então, aqui eu acho que o resultado dessa pesquisa traz uma preocupação que não é de hoje. Né? A gente vem falando de riscos de terceiros a longa data. Né? E essa pesquisa mostra claramente que, independente da região, é um tema muito preocupante, né? 40% para cima. Né? Da mesma forma, as fraudes internas é extremamente positivo quando a gente olha, né, comparar externo com interno, porque isso deixa claro que as empresas investiram em melhorar suas governança e tivemos, então, publicações de leis, regulamentações, tivemos autorregulações, né, tivemos imposições aí de algumas autarquias também, destacando que a importância de ter um programa de compliance robusto à luz das diversas boas práticas nacionais e internacionais. Eu acho que isso traduz bem. Mas isso não torna
o nosso problema, ou não resolve o nosso problema, principalmente no contexto atual, né? Então, quando a gente olha, né, Soraya, um pouco o contexto histórico, a gente pode aqui destacar que mais de 80% dos executivos que foram entrevistados falaram, puxa, minha empresa passou por pelo menos um ataque nos últimos 12 meses. Quando a gente faz essa mesma pergunta, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Mais de 70%, 77%, se eu não estiver enganado, destacaram que sua empresa passará por algum tipo de cyberataque nos próximos anos, nos próximos 12 meses. Eu acho pouco, né? Esse percentual, dado o contexto, dado o volume de transações, dado a forma como a gente tem feito negócios no dia a dia, né? Ao mesmo passo, 71% destacaram que as suas empresas passaram por algum tipo de fraude nos últimos 12 meses, assim como um comentário que o senhor bem destacou, né, do efeito impacto reputacional, imagem, com pagamento de multas e sanções. Você tem mais de 50% das empresas aqui que tiveram dispêndios significativos em suas organizações por não compliance. Isso é importante, né? Importante num contexto em que eu não discuto mais esfera Brasil, não discuto mais esfera South America Region, né? O que eu discuto agora é como que a minha organização, como que o meu ecossistema, ele está disponível e quais são os regramentos que impactam esse ecossistema. Eu posso ter uma operação com um fornecedor, um cliente na China, o outro pode estar em Dubai ou pode estar aqui no Chile, né? Ou posso ter uma operação totalmente regional, mas que de alguma forma tem impacto extraterritorial ou em outras jurisdições. Tudo isso torna o nosso contexto um pouco mais desafiador. E o mais surpreendente, né, Soraya, para passar para você também, teve uma análise muito interessante que está no conteúdo completo da pesquisa, pessoal, mas na média, entre grandes, médias e pequenas empresas, a gente está falando de 1% de lucro. Vocês vão se lembrar que o ACFI faz uma pesquisa anual brilhante, eu adoro aquela pesquisa, traz várias informações interessantes, e eles sempre falam entre 5% e 6% do faturamento bruto, né? Aqui a gente conseguiu já fazer essa estratificação e falar, bom, ok, agora, o quanto que eu estou falando no bottom line? O quanto que eu deixo de ter? Façam essa projeção agora, pessoal, para o PIB do Brasil, o PIB da América do Sul, ou o PIB das Américas e depois do mundo. A gente vai entender aqui que talvez sejam alguns trilhões de dólares que são desperdiçados, né, por conta de algum tipo de desvio de conduta ou, falando de forma bem direta, por fraudes, corrupções, subornos, no contexto que envolve o cenário corporativo, né? Pô, Emerson, eu queria só... Perdão, vai lá. Não, eu queria só comentar uma coisa que eu acho que a gente tem alguns penalistas com a gente aqui, seguramente, e se eu não estou errado, pessoal, se eu tiver, vocês me corrijam aqui, me recordo de se falar muitas vezes da cifra negra do direito penal, né? Que é a zona cinzenta dos crimes que não são reportados, aquilo está na sombra, né? E claramente a gente tem um número de homicídios na cidade, um número de roubos na cidade de São Paulo, de tantos milhões que são, tantos mil que são reportados. Muita gente é roubada e não reporta. Então, esse número ele é um indicativo, não é um número absoluto. E sabe que eu fiquei bastante preocupado quando eu vi esse 1%, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, né, Emerson? Acho que eu falei até com o Luciano já sobre uma coisa parecida também, né? Que quando eu olho esse número, eu me assusto porque esse número deve ser muito maior. Né? Essa é a ponta visível de um iceberg. Eu quero dizer, se os executivos disseram que eles sofreram 1% de perda do seu lucro ano passado por causa dessas ameaças, eu acredito que esse número deve ser muito maior. Por quê? Porque, primeiro, né, a ameaça de compliance você demora a colher. A gente já falou sobre isso, né, Luciano, que as autoridades, sobretudo no último ano, em certa medida, não fizeram assim um exercício regulatório muito forte, até porque a gente teve um período de pandemia em que as autoridades também tiveram que se adaptar. E de qualquer modo, pessoal, né, vocês sabem muito bem, o descumprimento de compliance hoje não traz hoje um problema. Um descumprimento de compliance hoje, ele traz um problema no médio e longo prazo, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto
você reporta o prejuízo com a fraude que você conhece, né? Você só é capaz de dizer, eu perdi tantos milhões ou tantos mil reais em fraude ano passado, quando você sabe que você sofreu aquela fraude, você pode quantificar. Quando a gente junta esse dado com aquele dado que a gente acabou de falar dos controles internos, a gente vai entrar um pouco mais nisso, e nota que existe uma deficiência grande de controle interno na visão dos próprios executivos, a gente para pensar que, 1% é a ponta visível de um iceberg, já que o resto da lucratividade que eu perdi para as fraudes que eu não conheço não aparecem aqui. E isso serve para fraude, isso serve para ameaça cibernética. Porque nem sempre um ataque cibernético ele ocorre com conhecimento da empresa. Né? O caso de ransomware, legal, um sequestro, então essa empresa sabe. Mas um puro roubo de dados, por exemplo, a empresa pode não saber que ela teve os dados dela roubados. Né? E ela vai ter um efeito disso no médio e longo prazo que vai ser muito duro, mas ela não sabe ainda. Era só isso, Emerson. Perdão, te interrompi, amigo. Não, excelente, meu amigo. E a gente vai entrar agora, Soraya, exatamente no ponto de, existem essas taxonomias de fraude, existe esse contexto, né, de evasão de lucro, evasão de bottom line das empresas. Agora, qual que é o perfil dos fraudadores, né? Eu vou, talvez, aqui fazer um comentário nas 3 primeiras linhas, Soraya, depois eu passo para você, mas eu acho que está muito claro, né? A gente vem falando isso nos últimos anos sobre, e o Soraya destacou bastante, sobre a posição de criminosos ou de cyberataque. Isso é cada vez mais latente, a gente vem vivenciando isso, não só no aspecto local, mas no aspecto, numa projeção internacional. Então, cada vez mais comum. E numa pandemia, talvez se nós tivéssemos um quiz aqui, eu faria uma pergunta: quem não acessou um e-mail que levou para uma conta imprópria e que talvez tenha caído num eventual desvio? Eu tive esse desprazer, pessoal. Eu estava com uma filhinha pequena, eu acho que alguém falou que tinha uma bebezinha também, de 5 meses. Eu estava com a minha filhinha super pequenininha, mas minhas madrugadas em claro, e eu acessei meu e-mail e cliquei, dei os dados todos do cartão. Algo que eu não faria se eu tivesse em plena consciência, né? Mas, no dia seguinte, foi algo muito engraçado, viu, pessoal? Porque eu acordei, acho que era umas 7, acordei em forma de dizer, né? Porque eu saí do cochilo às 7 da manhã, 6 e pouco, eu acho que eu fiz besteira. Aí eu acessei meus e-mails e eu falei, puxa, fiz mesmo. Então, eu liguei para o banco, consegui agir de forma rápida aqui. Mas esse é um exemplo muito simples, muito caseiro, né? Para a gente falar de um potencial. Quando a gente fala de ataque cibernético, e o Soraya deu um exemplo muito bacana, mas existem outros aqui que, por exemplo, os dados são sequestrados, sequer você sabe, ou seus dados estão sendo monitorados e você não sabe. E você tem todo esse monitoramento aqui de um ataque hacker ao longo de 1 ano, 2 anos, e a pessoa vai coletando dados. A partir de um determinado momento, fala, puxa, eu tenho dados suficientes aqui agora para entrar numa negociação totalmente desfavorável para a outra parte. Então, esse é um ponto muito sensível. Acho que a gente tem feito aqui os esforços necessários, não só com o GDPR, mas agora com o LGPD, mas falta muito. Né? A gente tem ainda uma carência muito forte de determinar quais são as obrigações, qual é a regra do jogo, quais são as multas propriamente ditas. Né? A gente entende aqui em escalas, né? Puxa, são 50 milhões, são 300 milhões, mas, puxa, no final do dia, o que a gente deve utilizar como parâmetro? Nós somos um país jovem, tem uma legislação jovem e, portanto, nós vamos aprender bastante com isso. Agora, um ponto que eu chamo a atenção, que foi dito aqui também, salvo engano, pela Rafaela Calcena, que ela falou da visão americana, né, sobre third party management. E aqui eu chamo a atenção que 45% aproximadamente, a linha 2 e a linha 3, né, tratam desse tema. E se vocês se lembrarem do slide anterior, a gente falava de fraudes externas, né, que estão totalmente conectadas. Então, nesse sentido aqui, eu acho que fica claro, né, a importância que as empresas devem dar para ter aprimorado a gestão de riscos terceiros. E dentro desse contexto, né, existem diversas plataformas. A KPMG também tem uma plataforma que assessora seus clientes, mas existem várias outras. Né? O ponto não está na plataforma, o ponto está na gestão. Eu não preciso de alguém ou de um sistema que faça um screening meramente. Eu preciso que esse monitoramento ele seja contínuo,
seja on demand. Então, surgiu algum tipo de red flag, eu preciso ser informado na hora. Eu não consigo mais ter aquele batalhão de pessoas trabalhando para monitorar um único terceiro. Então, as plataformas, e isso saiu na nonossa TPRM Outlook 2022 também, dizendo que as empresas, via de regra, elas têm uma carência de ter a solução adequada para fazer a gestão de terceiros. Gestão de rodar screening, pessoal, rodar background check, due diligence de terceiros, vocês são muito experientes, já conhecem muito isso. Agora, esse não é o resultado. Vocês sabem também que as empresas fazem due diligence, background check dos seus terceiros no início, antes do relacionamento, ou talvez depois do contrato, né? E depois, durante 5, 10 anos que essa empresa está lá conosco, né, tem esse relacionamento, não é feito nada. Né? Caso aconteça alguma sinalização aqui, puxa, qual é a ação que eu devo tomar? Então, ainda de uma forma bem generalista aqui, tá? As empresas, de uma forma geral, carecem de uma boa governança, carecem de uma cultura de gestão de riscos. A plataforma, diversas têm, mas são plataformas de screening, não plataformas de gestão de terceiros. Né? Isso eu acho que é um ponto super importante, Soraya. E para concluir, é extremamente relevante que a gente não monitore somente aqui o nosso aspecto, o contexto nacional. Cada vez mais importante que a gente tenha também uma atuação em outras jurisdições, permitindo que um evento em outra localidade a gente consiga avaliar o impacto local, seja na nossa cadeia de suprimentos, seja na nossa cadeia ou ecossistema de clientes. Eu acho isso um ótimo ponto, Emerson, e acho que talvez, pessoal, a gente caminhando aqui para as nossas conclusões daqui a pouquinho, acho que tem alguns pontos que para esse público aqui, que eu me incluo, né, eu sempre participei das reuniões do IBRAC, acho que tem alguns pontos que eles são importantes, que bom, todos vocês entendem os princípios de compliance, super profundamente, são profissionais experientes, olhando para a legislação atinente ao tema. O que eu acho que a pesquisa traz, e vocês na leitura da pesquisa vão encontrar isso em diversos pontos, é a necessidade de uma integração grande das linhas de defesa e de você ter um programa de compliance, nisso que o Emerson falou, que seja um programa de compliance que tenha uma estrutura jurídico-normativa adequada, né, que tenha, então, boa governança, que tenha uma estrutura de políticas, procedimentos, treinamentos importante, mas esse programa necessariamente vai ter, quando a gente fala desse tipo de ameaça integrada, e quando a gente olha para cá, para quem são os possíveis fraudadores da empresa, ele é um programa que tem que ter ferramentas de controle interno robustas, que usam tecnologia e que tenham grandes dados. E isso tem, bom, a maioria de vocês deve ter visto reflexo também no regulador, né? Quando a gente olha para o último guia do Departamento de Justiça lá, sobre o que é esperado de um programa de compliance, a avaliação, né, que o Departamento de Compliance tem acesso a Data-Driven Reviews é um dos pontos incorporados na última atualização. Né? Quando a gente olha o monitoramento de terceiros cotidiano, é um dos pontos incorporados na última atualização. O que a gente vem observando, assim, é que cada vez mais, para fazer frente a esses riscos, é esperado que as companhias trabalhem com uma quantidade gigante de dados, né, mas trabalhem com eles em uma maneira, vou utilizar assim, ver se tem sentido para você, Emerson, também, em uma maneira dinâmica de riscos, né, entendendo que os riscos variam, e eu acho que quando a gente fala a diferença entre eu fazer um screening e eu fazer um monitoramento é simplesmente agilidade e repetição, né? O screening, eu lá jogo numa plataforma, um terceiro, e a gente vê aqui os terceiros como grandes vilões, por assim dizer, né, nessa pesquisa. Quando a gente olha, por exemplo, fazer um screening, eu vou olhar o meu terceiro antes de contratar ele, ver se ele tem alguma mídia negativa, se ele está abaixado na receita, fazer um background check. Legal, isso é muito importante. Isso não basta. Né, acho que o que é colocado no último guia, que o Emerson bem colocou, é que isso não basta. Dentro de uma ideia de uma segunda linha de defesa bem robusta, o que a gente precisa aqui é desenvolver, junto com isso, um programa de monitoramento desse terceiro, em que eu faça uma avaliação cotidiana de vários elementos do comportamento dele frente ao risco que a sua condição me representa. Se eu contratei esse terceiro para ser um despachante,
eu tenho um tipo de risco. Se eu contratei esse terceiro para ser um transportador, eu tenho outro tipo de risco. A cada tipo de pagamento que eu faço para esse terceiro, se modifica o perfil de risco também, e se modifica também o grau de escrutínio que eu tenho que fazer nele, né, e fazer dele. Acho que, bom, era esses os pontos aqui. Acho que só queria pontuar nos itens aqui embaixo, pessoal, tem aquelas questões que a gente tratou na intervenção anterior, quando eu falava, né, das diferenças entre a América Latina e a América do Norte. E aqui, como o Emerson bem falou, a gente está colocando o México fora da América do Norte, tá, pessoal? A América do Norte um conceito geopolítico e não geográfico de América Latina e América do Norte. Então, aqui é Estados Unidos e Canadá, quando a gente fala América do Norte. A gente nota um ponto relevante também, o quanto as empresas da América do Norte relataram ter sido mais vítimas de ataques cibernéticos que as empresas da América Latina, né? Isso tem a ver com a condição de vidraça, elas estão realmente, né, mais expostas. Tem a ver com outros pontos que a gente pode conversar depois, sobre incentivo geopolítico, eventualmente, a que existam ataques contra essas empresas, mas também tem a ver, tem um item importante aqui para as empresas da nossa região, que é o seguinte: a gente geralmente observa tendências, né? A gente viu isso com legislação, a gente viu isso com políticas, a gente viu isso com riscos, né? Quando a gente nota uma ameaça muito grande nos países da América do Norte, é uma questão de poucos anos a gente vê esse cenário se reproduzir na América Latina. Então, se a gente está falando que as empresas da América do Norte, 43% sofreram fraude cibernética no último ano por um grupo hacker e apenas 14% da América Latina, é um bom sinal que as empresas da América Latina têm que estar atentas, porque esse número de 43% muito provavelmente será o seu futuro no muito curto prazo. Não, boa, Soraya. Eu quero só aproveitar talvez o gancho para endereçar uma preocupação que foi levantada no chat aí sobre com que frequência a gente deve realizar algum tipo de screening. Cissa, você quer falar alguma coisa ou eu posso? Só ia falar para o Rafael que hoje no jornal está anunciado um ataque aí, né, invasão, roubo de dados cibernéticos numa grande empresa da América Latina, né? Então, está acontecendo. É só um comentário, mas do dia de hoje, né? Não, excelente, Cissa, obrigado. E, bom, no chat, Mariana Soifer, caso eu não tenha pronunciado certo, por favor, me corrija, Mariana, mas o ponto aqui da frequência, quando eu falo de a gente ter um monitoramento contínuo, é exatamente isso, a gente sair um pouco daquela definição de 3 meses, 6 meses, 1 ano, puxa, a gente mudar um pouco a forma como a gente faz o monitoramento de risco e fazê-lo com risk-based approach. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu não preciso ficar rodando os screenings a cada 3 meses, 6 meses. Eu posso rodar um screening diariamente. E sempre que houver uma alteração no comportamento de risco, seja a partir de um evento interno, pode ser os pagamentos, pode ser as transações, e eu já vou me fazer entender um pouco melhor, como pode ser um evento externo. Exemplo, mídia diversa, exemplo, relacionamentos duvidosos, seja sanções, entre outros. Então, você tem os eventos externos que podem mudar o seu perfil, o seu apetite a risco de relacionamento com aquele terceiro, assim como você pode ter um evento interno. Exemplo hipotético, só para deixar claro o evento interno. Imagina que você tem uma transação de diversas concorrências internas. Você, uma empresa, faz um bid, né? O seu cliente está fazendo um bid lá, e sempre para aquela natureza de bid, aquele objeto de contratação, você tem sempre o mesmo player vencedor. Seja ele público ou privado. Vamos nos restringir aqui ao ambiente privado para ficar um pouco mais simples. Você não tem de cara aqui uma fraude, mas você tem indícios fortes de que aquela empresa pode estar sendo favorecida e, portanto, sendo vencedora de todos os bids. Só por esse elemento interno, Mariana, então você poderia, de uma forma aqui, ter o que chamava anteriormente de Key Risk Indicators, né? Agora a gente fala de riscos preditivos, mas a partir do momento que você tem os indicadores e monitora o perfil daquele terceiro, você consegue ter uma análise de risco aperfeiçoada e tomar uma decisão antes que o risco se materializa ou de uma forma
mais catastrófica ou que ele se materialize pouco, né? Então, isso permite que você faça uma gestão. Como que as empresas estão tratando isso hoje? Para trazer o exemplo simples, né? Algumas empresas têm matriz 3x3, 4x4, 5x5, mas para tornar a conversa simples, risco baixo, médio e alto, por exemplo, existem classificações distintas. Então, para fornecedores, por exemplo, com risco baixo, eu vou determinar aqui 3 meses. Mas não existe uma análise empírica, não existe uma recomendação, existe meramente um conceito. Olha, é isso que eu vou fazer. Mas não existe uma justificativa de por que 3 meses. Nesses 3 meses, então, da data do D0 até 90 dias, significa que eu estou confortável, então, com o que esse terceiro fez e o que poderia ter impactado minha organização? Seguramente não. Né? Mas é um lapso temporal que as empresas definem para conduzir as suas avaliações. Tá? Isso daqui talvez daria, viu, Soraya e Cissa, Bruno, Luciano, daria para a gente ter um dia inteiro de conversa só desse tema, né? Mas, Soraya, você quer aproveitar o gancho? A gente está indo para a reta final. Oi? Podemos marcar. Podemos, sim. Não, gente, acho que, bom, a gente tocou aqui, caminhando para as nossas conclusões, até para tempo também da Cissa e do Luciano apontarem os pontos deles, acho que só olhando um pouco para o futuro, a perspectiva dos respondentes sobre o futuro é uma perspectiva bastante dura, né? 70% quase esperam um aumento do risco de fraude interna e externa, que não está fraude cibernética, tá? No próximo ano, e quase 80% do risco de fraude cibernética no próximo ano. Então, a gente está falando de um aumento relevante do risco, né? E isso vem um aumento do risco, tanto trazido pelo aumento da vulnerabilidade como um todo, de pessoas praticando o risco, da complexidade do sistema, que passa a atuar desse modo mais coordenado entre tecnologia e fraude, como também por um aumento da regulação e uma mudança cada vez mais rápida da regulação, que faz com que fique difícil para que as empresas saibam exatamente como que elas vão estar em compliance, né? Então, é importante a gente notar aqui que as empresas, em geral, esperam, né, os respondentes esperam um aumento do risco de fraude, e se a gente olhar que apenas 7% esperam que o risco vai cair. O Emerson vai comentar, né, Emerson, sobre o ponto da pandemia, rapidamente, mas como isso é importante, né, pessoal? Olha, é uma pesquisa desse ano, né? As pessoas, mesmo num momento super específico de risco, né, os respondentes disseram que eles esperam que o risco, mesmo assim, vai aumentar ainda mais ao invés de diminuir. Né, acho que isso é super importante, e aí, ao mesmo tempo, 70% das empresas também apontaram, acho que isso é importante para a maioria de nós que prestamos serviço nisso, apontaram que 70% que esperam um aumento no seu orçamento aqui para controles, riscos e compliance no próximo ano, justamente porque, claro, né, se o meu risco está aumentando, eu preciso aumentar o meu investimento em gatekeeping. Legal. Bom, aqui muito rapidamente complementando o meu item anterior, né? O que aqui a gente consegue ver um detalhamento sobre qual tipo de risco as empresas esperam ver incrementado, e acho que aqui é uma diferença legal dá para a gente ver aqui, na pesquisa está bem detalhado, a gente focou aqui nas diferenças regionais, mas dá também para ver lá uma composição diferente em relação ao tamanho das empresas. As grandes empresas com faturamento superior a 10 bilhões de dólares e as empresas não tão gigantes assim. E a gente nota uma diferença sensível, né, pessoal? As empresas maiores com uma visão maior sobre o investimento em conformidade, né? É importante a gente notar aqui que, em todos os casos, a gente vê um incremento na atenção a esse assunto, e, de novo, aquilo que eu falei, um incremento também na expectativa de investimento em compliance, prevenção a fraudes e acidentes cibernéticos. Acho que aqui, né, Emerson, falar um pouco desse... Vai lá, meu. Não, excelente. Na verdade, aqui eu acho que eu vou focar muito mais nesses 3 pilares aqui para a gente
e também para as considerações finais, né? Mas eu acho que está claro que os efeitos da pandemia, ou os efeitos, melhor dizendo, de qualquer crise mundial, né, ou até mesmo se a gente puder isolar uma crise local, como foi a greve dos caminhoneiros, ela gera um impacto, gera algum tipo de dificuldade no modus operandi como as empresas estão acostumadas a fazer as coisas. E com a pandemia não foi diferente, né? Então, a gente percebeu aqui isso com base na resposta, né, dos participantes, dos executivos, que 61% deles concordam que o trabalho remoto fez com que os riscos de fraude aumentassem. E isso eles dão várias justificativas, uma porque é difícil monitorar, difícil controlar, mas tem um outro efeito aqui que não é capturado nessa pesquisa, mas é um efeito super relevante, a interação dentro de uma empresa, você acaba sendo fiscalizado por todos, né? Então, não por uma ação coordenada, mas porque você não vai sofrer nenhum tipo de motivação por um eventual descontrole. Então, se você divide uma baia com alguém, você passa, puxa, isso aqui eu não posso fazer. Já dentro de casa, seja no escritório, lá no home office, ou no cantinho isolado, a pessoa pode fazer de tudo, né? E aí você tem um ambiente totalmente descontrolado. Só para não perder aqui o gancho, aquilo que acontece aqui, por exemplo, eu não sei quem está ao lado do Rafael, quem está ao lado da Cici, e assim por diante. Aí vocês não sabem quem está aqui ao meu lado, não tem ninguém, tá, pessoal? Mas esse é um cuidado que a gente tem que ter, e alguns disclaimers, né, que são importantes no processo, principalmente no processo de investigação, que todos vocês, eu acho que estão envolvidos de certa forma, né? Então, ao entrevistar alguém, ao fazer procedimentos de coleta, acho que tem que triplicar aqui o nosso cuidado em relação a isso e ter protocolos, né, protocolos digitais para a interação com o target, eventualmente, né. Acho que está claro aqui também que para 50% eles concordam, né, que teve um impacto negativo na capacidade de responder à fraude. Quantos de vocês nos depararam com seus clientes dizendo, puxa, eu tenho aqui um desktop e os caras estão trabalhando de casa, eu acho que no papel, né. Esse é um outro risco, aliás. Acho que aumentou aqui o volume de anotações em papéis, né, e você não tem área para descarte dentro das casas e, portanto, você tem ali um ativo, né, muito relevante, sem qualquer controle, que são as anotações que a gente faz em papel, que ficam sobre a mesa ou que são descartados no lixo doméstico sem qualquer tipo de controle ou que você tenha triturado. Isso é um risco latente, acontece todo dia. Todo dia tem alguém descartando no lixo comum informações de uma determinada empresa, porque fez uma reunião, aquele caderno acabou, lixo, né? Então, isso é um ponto que a gente se preocupa, não nós, né, mas estou dizendo as empresas de uma forma geral se preocupam um pouco ou não se alertaram a isso. E, naturalmente, controles aqui antifraude, que está muito amarrado com o que o Soré comentou, né? Mas pouquíssimas empresas fizeram avanços significativos nos seus controles internos, no seu ambiente de governança, para que permitisse uma redução sensível, então, das potenciais fraudes, né, ou ataques cibernéticos e aspectos relacionados à não conformidade. E tudo isso, né, Soraya, eu acho que a gente tem aqui alguns takeaways interessantes, e Cissa, Luciano, por favor, fiquem à vontade para falar se a gente já esgotou o tema, que eu e o Soré juntos, eu vou te colocar nessa, mas a gente fala bastante, tá? A gente se prometeu 40 minutos, acho que falta 2 minutos para a gente acabar, então a gente vai acabar agora. Para dizer, pessoal, acho que os nossos takeaways... Podem continuar, tá super interessante aqui. Não, acho que quem tem uma pergunta pode endereçar aqui no chat, que a gente vai passando aí para eles. Mas tá muito interessante, podem concluir aí com calma. Bom. Eu vou passar, acho que a gente separou os nossos takeaways em 2 pontos, né? As conclusões da pesquisa e o que a gente imagina de consequências para os programas de compliance. Vou falar dessa primeira parte, as conclusões da pesquisa, para, né, para aquele que eu sei que a gente tem que muitas vezes, né, tá ouvindo, respondendo e-mail, trabalhando, então aqui eu vou colocar os pontos centrais dos nossos resultados que a gente trouxe até aqui, passo para o Emerson falar o que a gente espera de efeito nisso dentro das linhas de defesa das companhias. Os principais takeaways, pessoal, o primeiro que eu falei, né, que o próprio título, né, a gente vê os riscos sendo específicos, porém congregados, né, as ameaças
elas não estão solitárias. A ameaça de acidente de risco de ataque cibernético não está isolada de ameaça de risco de fraude. Eu tenho que estar atento para esse tridente que pode atacar a minha rentabilidade e a minha reputação. Segundo ponto, a maioria das empresas reportarem terem sofrido fraude no último ano e terem sofrido ataque cibernético. Isso é importante para a gente notar, então, sobretudo nós que prestamos serviço nessa área, que a maioria dos nossos clientes está sofrendo com isso. Mas as empresas reportaram que elas sofreram. Então, não é só que elas sofreram, essas notaram que sofreram, né? Então, esse é um ponto bastante relevante. Um ponto importante também, as empresas maiores estão correndo um maior risco de fraude. Elas, pelo menos, reportaram isso na pesquisa. E aí, deixo a interpretação de cada um aqui, isso pode ter duas causas, né? Pode ser que elas efetivamente estão mais expostas a risco de fraude, ou pode ser que elas têm controles internos melhores e por isso elas notaram que as fraudes nelas ocorreram. De qualquer jeito, a gente vê um binômio importante entre controle e percepção. Próximo ponto, a ameaça de fraude é diferente na América do Norte e na América Latina. E, pessoal, só uma questão aqui, vocês vão notar na pesquisa como um todo, tem lá uma avaliação que os próprios executivos fizeram, e lembra quem respondeu essa pesquisa aqui? Não foram os compliance officers, foram os membros de conselhos, foram os CEOs, né? A própria percepção deles sobre os seus programas de compliance. E tem um dado lá, notem depois, vocês vão achar interessante, que, por exemplo, em conformidade anticorrupção, só 11% dos respondentes da América Latina disseram que acreditam que as suas empresas têm um programa state of the art, um ótimo programa. Né? Controle antifraude, 10% basicamente disseram que acham que as suas empresas têm um programa antifraude adequado. Privacidade de dados, 20%, que está mais na cabeça do executivo. Lavagem de dinheiro, 12%, 13%. É muito pouco se a gente comparar com a América do Norte, onde a gente teve a média de 30% a 40% dos executivos dizendo que acreditam que as suas empresas têm programas excelentes de prevenção a esses riscos. Tá? Por último aqui, né, a expectativa que a gente falou, as empresas esperam que esse risco aumente e, esperando que esse risco aumente, esperam fazer mais investimentos no controle desses riscos, né, e que, por último, né, as empresas, elas próprias entendem que não estão adequadamente preparadas, com controles adequados para lidar com o risco de fraude e de ameaças cibernéticas. Excelente, Soraya. E passando, então, para as nossas conclusões, né? E aqui, pessoal, o nosso propósito foi trazer uma mensagem curta, uma mensagem objetiva, simples, mas não menos complexa do que é o desafio das empresas no dia a dia e é o desafio numa jornada de combate à fraude, de prevenção aos ataques cibernéticos e para ter mais governança nas sanções e nos programas de compliance propriamente ditos. Então, de uma forma bem geral, né, Soraya, fique super à vontade para adicionar algum ponto aqui, mas definir o tom certo da alta direção. Esse é um ponto que talvez isso também caiba em um dia de discussão muito calorosa para discutir o tom certo, né, ou o tom at the top, tom from the top. Acho que o mais importante aqui, pessoal, é a gente ter uma visão clara de que os valores, de que a cultura da organização, eles são seguidos, né? Está protegido e as pessoas que interagem dentro desse ecossistema o conhecem. Na fala, parece ser algo muito simples, mas é algo extremamente complexo. E aqui eu deixo um exemplo. Empresas que escrevem no seu código de conduta não toleram a corrupção. E é muito comum. Né? O que pode acontecer depois? Puxa, eu não tolero a corrupção, mas teve um caso aqui no meu canal de denúncia que foi uma corrupção, que foi um desvio de conduta que estava escrito que eu não tolerava, mas nesse caso aqui eu encontro uma justificativa e eu tolero. Né? Então a gente precisa tomar cuidado também, né, e as empresas com quem a gente tem acompanhado, o tipo de wording que utiliza, né, se aquilo que está escrito efetivamente é o que se pratica. Né? E existe uma distância gigantesca, via de regra, quando a gente vai analisar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de detalhe os documentos e a prática em si. Da mesma forma, e eu acho que eu comentei isso eu comentei ao longo da apresentação, revisão de risco.
né? E aqui eu faço sempre uma brincadeira quando eu falo de revisão de risco ou fraud risk assessment, compliance risk assessment. Por quê? A partir do momento que eu conheço o risco, eu consigo definir quais são as pessoas que eu preciso alocar para mitigar aquele risco. Quais são políticas e procedimentos que eu tenho que definir para fazer a gestão daquele risco. Qual é a quantidade de recursos que eu devo investir, tecnologia, pessoas, processos, entre outros. Quando eu não faço isso, eu sigo uma onda. A onda é o quê? Puxa, a onda é lei anticorrupção. Então, eu vou atacar a lei anticorrupção e, bom, vou seguir lá os 16, salvo engano, né? São 16 princípios, 16 diretrizes do decreto. Puxa, eu vou resolver isso aqui. Mas se esquece de olhar um pouquinho para dentro de casa e falar, puxa, de tudo isso daqui, o que efetivamente impacta meu negócio, o que eu preciso de mais recurso ou menos recurso. O que eu quero dizer no final do dia, de uma forma muito simples, que talvez vocês não estejam acostumados em reuniões, né, dessa natureza, Cissa, mas eu vou sair aqui um pouco do juridiquês, né, e é mais ou menos a gente colocar uma camiseta P em mim, ela vai rasgar, né, ou não vai entrar. O que significa dizer é que um recurso que eu tenho, se eu tenho, hipoteticamente, R$1 milhão, para um programa de compliance muito robusto, não vai funcionar. Da mesma forma, ou seja, você está investindo pouco recurso para mitigar o risco. Da mesma forma, uma GG em mim vai sobrar, o que significa que eu estou alocando recursos demais em algo que não preciso, ou seja, estou desperdiçando aquele pouco recurso que eu tenho. Então, fazer um mapeamento de risco, pessoal, é fundamental, para não dizer mandatório nas organizações, né? Comunicação efetiva. Eu acho que aqui, dentro da mandala, pessoal da KPMG, eu gosto muito quando a gente fala de governança e cultura, que fica ao centro da mandala, e um outro pilar que eu acho igualmente relevante é de comunicação, né? Quanto mais a gente comunica, mais as pessoas ficam capazes de lidar com determinadas situações adversas ou determinadas situações de risco. É muito comum ainda a gente se deparar em algumas empresas por temas que são desconhecidos e, portanto, fala, não sabia que isso estava errado, né? E muitas das vezes essas pessoas estão falando de forma legítima, né? Estão sendo honestas na comunicação, mas traz aí algum tipo de risco para a organização. Fortalecer processos de detecção e resposta é fundamental. Acho que as empresas investem bastante em prevenção e precisa agora ter um equilíbrio entre preventivo e detectivo. Puxa, não é melhor o preventivo? Sem dúvida nenhuma, mas o preventivo vai falhar, né? A gente não vai conseguir prever todas as situações de um fraudador, eventuais situações de um hacker e assim por diante. Então, você precisa ter, sim, uma combinação entre os controles preventivos, detectivos e de resposta para quando os riscos se materializam. E por que não, né, eu disse tempo atrás, por que não termos controles preditivos? E aí você consegue acompanhar uma determinada transação ou um comportamento de uma determinada conduta que, a partir de um gatilho, de um apetite a risco, você passa a ter um red flag e pode atuar de forma tempestiva. E não menos importante, né, Soraya, é ter toda essa cultura de regra e de responsabilização. E aqui não é que a gente queira que seja tudo cara crachá, né? Mas o que é importante é que existam regras e que essas regras sejam tratadas com responsabilidade. A gente sabe que existem casos e casos na avaliação de eventual desvio de conduta de uma empresa. Existem contextos diferentes, mas no final do dia existem os fatos. E a gente precisa levar esses fatos à luz das regras, à luz das políticas e dos procedimentos para trazer aqui o parecer ou a opinião final com eventuais desvios, falando aqui talvez só dessa tríplice ameaça. Soraya, esses são talvez os principais pontos que a gente destaca aqui como que as empresas podem fazer melhor. Eu tenho absoluta segurança que a gente poderia listar aqui talvez mais uns 50 ou mais, mas eu acho que aqui a ideia foi trazer temas abstratos, né, ou situações abstratas onde as empresas podem investir mais recursos, podem empenhar mais esforços ou energia para melhorar o resultado em relação à tríplice ameaça e talvez reduzir, né, 85% espera ter fraude, 77% espera ter cyberataque nos próximos 12 meses, talvez reduzir esse número para um número razoável, né?
Se é que existe razoabilidade, né, Soraya? Acho que é isso, pessoal. Acho que o único ponto assim, que eu queria só frisar, o Emerson falou os pontos principais, era só a atenção aos riscos volantes, né? Os riscos, eles se transformam. Seja porque a empresa muda a sua atividade, seja porque o cenário mudou, a gente citou a pandemia, a gente pode citar outros, seja porque a regulação mudou ou a visão do regulador mudou. Vocês são craques aqui, a maioria de vocês também em direito concorrencial, a gente tem um craque aqui que é o Bruno com a gente do assunto. O CAD passou a olhar para a troca de informação entre RH de um jeito que ele não olhava antes. Eu tenho que mudar minha matriz de risco para minimamente, né, pensar o que o grupo de RH que eu não monitorava antes, eu tenho que passar a controlar. Né? Luciano está aqui, especialista, sabe tudo de advocacy. Pô, pode ser que o Congresso aprove uma nova lei sobre advocacy e regulamente no Brasil o lobby. Se regulamentar, vai ser muito bom, mas vai trazer obrigações regulatórias. Então, entender que os riscos se modificam por fatores internos, fatores externos e fatores regulatórios. E por isso, a gente faz muita avaliação de programa de compliance e de risco nas empresas. É muito comum ir numa empresa conversar com o executivo e perguntar: tem mapeamento de risco? Fala: tem. Opa, me entrega a matriz. A matriz é datada de 2013. Eu falo: mas a empresa, o produto que a empresa tinha, o processo de negócio, os terceiros, tudo mudou, né? E aí, muitas vezes, a gente nota, brinco com os meus clientes, que alguns deles gostam de construir a casa começando pelo telhado, né? Porque muitas vezes falam assim: eu quero mudar, eu quero fazer uma política de consequência. Putz, mas você nem... Legal, muito importante, mas você olhou, né, o seu risco, você fez... Tá claro, as pessoas foram treinadas, elas entendem o que elas podem ou não podem fazer, você tem uma política de investigação, tem uma governança adequada do problema, tem as 3 linhas bem estabelecidas para você ter a consequência. Né? Mas era isso. Queria primeiro me desculpar, eu me empolgo, gente, no tema, Maria Cecília, Luciano e todos vocês, eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, mas a gente, pelo menos da minha parte, acho que o Emerson também, a gente está à disposição para continuar o bate-papo aqui. Se a plateia tem alguma pergunta, Luciano? Não, eu só, enquanto a plateia se anima a fazer pergunta, primeiro agradecer, Rafael, Emerson, não esperava menos do grau de excelência aí do ponto. Só talvez para ponderação, enquanto a turma se anima, eu acho que você trouxe um ponto bem interessante, Rafael, quando você disse que os riscos são voláteis, assim, voláteis não, eles são fluidos, vamos dizer, ele vai mudando à medida do que o mundo vai mudando, né? Então a gente talvez tenha na mesa agora uma outra variante que talvez certamente não foi capturada na pesquisa de vocês, mas uma variante agora dessa operação especial, vamos chamar assim, como o digníssimo czar russo gosta de chamar, essa operação especial que ele está fazendo na Ucrânia, que de uma certa forma traz, eu acho que 2 aspectos importantes na minha leitura inicial. Primeiro, um risco maior de um ataque, de uma questão cibernética, de um ataque cibernético. Primeiro, porque aparentemente, pelo que se relata, é uma postura comum. Segundo, pode ser algo como uma retaliação em razão de diversas empresas que estão saindo do seu país, enfim, tudo isso. E por um outro lado, é a descoberta, talvez, ou uma redescoberta das turmas de compliance, das equipes de compliance, de que existe esse mundo chamado sanctions, em que talvez lá fora é uma situação extremamente normal, faz parte do dia a dia. Vários colegas aqui, vocês aí da KPMG também estão acostumados a fazer essa análise, isso faz parte, está na pauta, mas aqui no Brasil a gente sempre deixou um pouco mais de lado, é um mundo em que a gente não prestava muita atenção, só que de 2 semanas para cá, e não se sabe até quando, é uma nova peça no tabuleiro de xadrez. Eu queria um pouco, talvez, eu sei que é colocá-los numa situação de futurologia, mas qual o impacto que vocês acham que pode ter, talvez, nesses dados que vocês trouxeram de, olha, 7% acham que talvez vai diminuir essas empresas, qual que seria aí o reflexo e como, vamos colocar no segundo momento, como que essas equipes de compliance podem aí se preparar, ou talvez quais são os pontos principais que eles precisariam se preocupar num evento como esse?
Não sei se eu deixei um pouco geral, mas não, queria um pouco dos comentários de vocês sobre essa nova peça no xadrez, que deixa cada vez mais claro a fluidez do nosso trabalho. Acrescentando aí para ser uma resposta única em relação a essa operação especial, como o Luciano e o Kizar estão chamando, você vê também uma mudança grande nos sistemas de pagamentos, né? Porque, enfim, esses países estão saindo do sistema que era global para sistemas chineses, estão saindo do SWIFT, as bandeiras do cartão de crédito. Existe algum risco também em relação a risco cibernético quando você começa a ter uma mudança desse tipo e no comércio, né, de uma forma, porque o Emerson falou, olha, a gente não precisa, não dá mais para olhar só localmente, né, você tem que olhar globalmente. Então, essas transações comerciais vão continuar a existir, algumas vão ser sancionadas, como o Luciano falou, mas a gente sabe que na prática muita coisa e vai passar por país terceiro e etc., mas vai continuar acontecendo. Aí, enfim, uma resposta aí global para os dois pontos aí que se comunicam. Vou começar aqui então, tá, Emerson? Porque é bom que eu falo os pontos fáceis, deixo só os difíceis para você. Eu falei que aqui... Eu vou buscar o carregador aqui, tá? Vai lá, fica à vontade, amigo. Mas eu estou ouvindo. Fica tranquilo. Eu acho, gente, assim, o ponto de vocês é excelente, o ponto que o Luciano trouxe, você complementou, Maria Cecília, é ótimo sobre, bom, a gente tem uma situação de guerra, né, legal, o que isso traz para a minha empresa, né, seja uma empresa global, uma empresa local, como isso impacta no meu risco? Eu acho que quando a gente olha qualquer fato como esse, né, as consequências, os efeitos, eles vão ser práticos, eles vão ser econômicos, eles vão ser regulatórios. Os regulatórios você bem colocou, acho, Luciano, né? Acho que, por exemplo, a gente já teve um efeito regulatório da situação que foi, a gente tem um novo cenário de sanctions, né? Novas empresas passam a ter sanctions, novos locais passam a ser sancionados, novas pessoas físicas ingressaram nas listas da OFAC, nas listas da União Europeia e assim por diante. Isso faz naturalmente com que as empresas que estão sujeitas ao regime de sanções, e acho que aí é um primeiro ponto, né? Você bem colocou. Muitas empresas que operam no Brasil estão sujeitas ao regime de sanções, né? Até porque o Brasil implementa as sanções que a ONU implementa, mas mais que isso, empresas multinacionais que operam no Brasil muitas vezes esquecem dessa questão, né? Ou empresas brasileiras que têm um elemento de conexão nos Estados Unidos sempre se recordam que elas estão sujeitas ao FCPA, mas muitas vezes se esquecem que elas estão sujeitas também às normas OFAC. Então, será que dentre as empresas para qual eu exporto não tem uma empresa que entrou na lista? Ou será que dentre as três, e tem que lembrar como a norma funciona, né? Mesmo que formalmente eu não exporte para essa empresa, se o meu produto acaba lá, eu posso ter problema? Eu tive um caso de um cliente que exportava açúcar, por exemplo, e ele exportava para uma empresa normal, que ele fez um screening. Depois a gente notou que essa empresa, para quem ele exportava, vendia para uma empresa sancionada e ele teve um baita problema. Então, esse é um primeiro ponto, a regulação mudou. 2, o apetite do enforcer deve mudar, né? Claro, a partir do momento que as sanções crescem de importância na política externa, eu acho, a minha visão é que é esperado que também o Departamento de Justiça passe a colocar mais procuradores para olhar para essa questão, né? Se o que eu posso usar como Estados Unidos, pensando como governo, de instrumento de pressão política, as sanções econômicas, eu vou fazer com que a minha espada nisso fique mais pesada. Então, a gente pode esperar, eu tenho visto alguns papos sobre esse assunto, a gente pode esperar um aumento de atenção do regulador no mundo todo a esse tema. Muitas vezes o regulador nos preocupou muito com isso, teve pouca investigação, agora a gente deve olhar mais. Mas você trouxeram bem, gente, 2 efeitos que não são regulatórios, né? Eu brinco, eu também padeço do mesmo mal que a maioria das pessoas aqui, também de ser advogado, brinco que muitas vezes a gente é fetichista com a regulação, a gente é fetichista com a lei, a gente acha que a lei muda o mundo. Nem sempre a lei muda o mundo, geralmente é o mundo que muda a lei, né? E acho que tem alguns efeitos práticos que são importantes no risco. Em relação à questão do risco cibernético, eu acho que a gente passa a ter, claro, né, a gente tem visto uma dimensão de guerra cibernética em que as empresas foram colocadas no centro. A gente teve discurso do presidente dos Estados Unidos, por exemplo, em que ele disse que se as empresas americanas fossem objeto de ataques hackers, né, incitados por governos internacionais, ele consideraria aquilo um ato de guerra. Então a gente nota que as empresas foram colocadas como atores desse processo belicoso, e a gente, claro,
grupos hacker não precisam de muito incentivo para tentar ganhar lucro, né? Porém, a gente está olhando para um elemento que pode aumentar ainda mais o incentivo, que é um financiamento estatal para isso de qualquer um dos dois lados. E as empresas ficarem colocadas nesse meio. Seguramente o risco cibernético aumenta. E aí eu acho que o ponto que a Maria Cecília colocou é super importante. Você roubou, Maria Cecília, o que eu ia falar, eu ia parecer muito, ter um insight muito importante, você roubou meu insight. Não, mas que eu acho que é super importante que a gente também olhe o seguinte: quando as portas se fecham para alguns fluxos econômicos e para alguns fluxos de operação, janelas se abrem. Então, se as operadoras de cartão de crédito, que a gente está acostumado a conhecer, deixaram de operar na Rússia, a Rússia vai operar com outras operadoras de cartão de crédito, né? E se algumas empresas não fazem mais negócio em alguns lugares, outras vão ocupar esse vácuo. E aí é uma questão simples, né? Quando a gente fala de controle, muitas vezes a gente fala de gatekeeping, não é verdade, né? Os portões de controle. É muito simples. Se você projetar uma casa, quanto mais entradas a sua casa tem, mais portões você vai precisar ter. Quanto mais fluxos de meio de pagamento, quanto mais fluxo de negócio você tem, maior é a superfície para você controlar. Quanto maior é a superfície para você controlar, maior é o muro para o bandido pular, mais chance, né, de um portão que esteja desatendido. E por isso você vai precisar aumentar os portões. E o último ponto mas tem um efeito econômico. Se a guerra no longo prazo, no médio prazo, causar uma crise econômica, as empresas devem ter que enxugar também os seus investimentos e os seus custos. E aí a gente tem o pior cenário, que é um cenário de aumento de risco com diminuição de investimento em controle. Não sei se eu respondi, tá, gente? Espero ter respondido. Você tem um cenário, uma tempestade perfeita para o cyberataque, né? Esse que é o ponto. Com certeza. Só para a gente concluir, tem uma pergunta aqui do Pedro Zanota no Q&A, eu vou fazer e a gente encerra. E antes disso, de novo, Emerson, Rafael, muito obrigada. Foi realmente muito interessante todo esse debate e essas informações que vocês trouxeram para a gente. Espero que a gente tenha a oportunidade de trocar ideias sobre outros temas aí no futuro. A pergunta do Pedro é que, enfim, se haveria um momento ideal ou melhor para fazer uma auditoria de compliance / investigação. Não sei se o Emerson ou o Rafael querem endereçar isso. Como eu falei muito, vai você, Emerson, já... Agora é a vez do Emerson, é verdade. Eu estou pensando aqui, viu, cara, nessa pergunta. É a pergunta simples, né? Vamos lá. O que eu penso, tá? Acho que a gente deveria dividir isso de acordo com a maturidade da organização. E aonde eu quero chegar com tudo isso. Uma organização mais madura tem mecanismos de governança, e governança, por favor, entendam tudo, governança corporativa, né? Aquelas 3 linhas de defesa, auditoria interna, riscos, compliance, investigação, ESG, conexões com o conselho e tudo mais. Bom, empresas mais maduras, supostamente, teriam uma estrutura mais adequada e teriam mais capacidade para fazer uma implementação de um programa de compliance, por exemplo, ou de qualquer estruturação de uma área de uma forma mais adequada, né, ou teriam condições para isso. Uma empresa menos estruturada talvez não tenha todas as condições, e não é por necessariamente falta de recursos, mas talvez por falta de capacidade técnica. Isso acontece muito. Se você pegar, por exemplo, empresas familiares de pequeno e médio porte, é muito comum que não saibam o que é esse tal de compliance, né? Ou o que é esse tal de auditoria interna. E por que eu quero dividir aqui de acordo com o grau de maturidade? Porque talvez essas empresas menores precisem de uma avaliação mais tempestiva, e aí talvez tenha que ser feito algo, mais uma vez, tá? Eu não quero cair naquele meu comentário que eu falei em relação ao tempo, mas é meramente algo, um guess, faria talvez de 6 em 6 meses para acompanhar. Empresa mais madura, coloca no plano de auditoria interna, a auditoria interna vai e audita o programa de compliance periodicamente. Puxa, mas eu quero fazer uma avaliação para eu entrar no selo Proética. Ok, tem que fazer, então, seguir o plano. Acho que agora é bienal, né? Não me recordo. Eu quero ter uma auditoria ISO 37001. Poxa, existe todo o regramento, aí você tem que seguir lá o modus operandi desse negócio. Uma outra ressalva que eu faço em relação à avaliação de programas de compliance é quando você tem algumas obrigações.
E aí, obrigação não necessariamente legal, mas obrigação com a sua contraparte. Aonde eu quero chegar com isso caso você tenha uma obrigação para mostrar para as autoridades que você está fazendo aquilo que você prometeu num determinado acordo. Então, você tem lá todo o regramento, e aí você passa a ter essa inspeção, eu vou chamar aqui de auditoria entre aspas, mas para você entregar um relatório desse para a autoridade, no mínimo, você deveria ter uma pré-auditoria para certificar que tudo aquilo que está sendo entregue tem uma razoável segurança das informações. E a outra forma, talvez não regulatória, é quando você tem uma exigência do lado financeiro. Então, é muito comum que você tenha bancos falando com você e falando, poxa, ok, mas eu quero saber o quanto que você evoluiu do seu programa de compliance. Então, as empresas podem pedir uma avaliação aqui no D0, uma outra avaliação lá na frente, para atender uma exigência dos bancos, sejam eles nacionais ou internacionais. Então, depende um pouquinho, mas via de regra, pessoal, acho que 1 ano, assim, se a gente fosse colocar uma situação de ceteris paribus a todas aqui, 1 ano seria muito razoável, fazer anualmente uma avaliação, mas é claro, isso é muito comum, e me permitam aqui rapidamente, diversas empresas fazem avaliação, aí você volta lá no ano que vem e fala, puxa, ok, vamos fazer os mesmos problemas. Você conhecer o problema, não remediá-los, é pior, né? É pior por quê? Porque significa que a administração não fez absolutamente nada para sanar aquilo que foi reportado lá atrás, dizendo que aquilo era um problema, né? E não é pior porque você conhece, é pior porque você não fez nada, né? Então, significa que aquele primeiro item lá, o tone de top, falar de governança, código de conduta, não serve para absolutamente nada, né? Então, pontos recorrentes, né, situações recorrentes, eventos recorrentes, significa que a administração pode não estar dando a devida atenção àquele evento e, portanto, isso pode ser encaixado ali numa falta de maturidade também da organização e dos seus executivos, tá? Vários elogios aqui para vocês, realmente foi muito bom. E até a próxima, né? Não sei se o Luciano quer concluir alguma coisa, mas foi excelente aí a apresentação. Se vocês puderem disponibilizar o estudo para a gente circular aqui no grupo, seria interessante também. Não, perfeito. Cissa, tenho mais o mesmo, agradecer ao Rafael e ao Emerson a parceria de sempre, os dados, a discussão, e tem enriquecido aqui o debate, enfim, mais uma vez agradecer, parabenizar todas as mulheres aí, realmente no início ali acabei não falando, mas eu acho que nunca é tarde para se falar. Eu acho que parabéns a vocês pela luta, como o Emerson falou lá no início, e o que eu acho que vocês precisam, acho que todo mundo precisa ter consciência é só de respeito, né? O resto a gente corre atrás, mas o que parece ser óbvio, lulante, eu acho que para algumas pessoas não são ainda, mas eu acho que a gente está aqui para lembrá-los sempre que for necessário. Acho que era isso. Cissa, devolvo a palavra para você, e agradeço mais uma vez o pessoal. Tá bom. Se o Bruno quiser fazer algum comentário, fique à vontade, e a gente se encerra aqui. Só agradecer a parceria de vocês aí, como sempre. Um abraço, obrigado. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço.